baseia numa narrativa. Todo ele é baseado nas minhas memórias. Esse trabalho que eu escolhi para ser a abertura da minha exposição, A Cultura Entrelaçada, é um trabalho que trata da gente aqui do MS. Então, no fundo, se vocês observarem, tem a bandeira do nosso estado, a bandeira do estado de Mato Grosso do Sul. E aí, se vocês perceberem no entorno dele, tem a moeda. Qual que é a moeda do nosso estado? É a pecuária. Então tem os bois, e também tem os índios, porque nosso estado é praticamente o estado que mais tem etnias do nosso país. E aí tem essa estrela aqui da bandeira, que eu coloquei uma onça, porque a onça, ela representa a garra e a força do homem sul-mato-grossense. E aí ele trata da nossa cultura. Então tem todas as festas populares que são características do nosso estado, tem todas as etnias com as suas características principais, as mulheres terena trabalhando junto à família, socando pilão, tem os cadiuels com as suas estamparias, e tem também o homem pantaneiro, e tem o trabalhador. O trabalhador eu coloquei de dourados os ervateiros, porque também é muito forte a cultura da erva pro tereré. E tem também a cultura do homem pantaneiro, então desse homem que vai para o campo, que almocinha, em vez de comer pão com manteiga, ele come comida, porque passa muitas horas longe, né, da fazenda, vai para as terras que são mais afastadas. Tem esse homem que vai buscar o gado, que vai cercar o gado, que faz viagens com as comitivas, né, viagens longas que não são feitas de caminhão, porque é muito difícil o caminhão conseguir chegar no meio do Pantanal, porque tem muita vazante para atravessar. Então, nesse meu quadro, trata exatamente disso, da cultura do homem sul-mato-grossense. Esse meu quadro eu amo, vocês não fazem ideia do quanto. Eu fiz a Madonna do Folclore. Essa Madonna do Folclore eu já fiz várias vezes. Na verdade, toda essa temática que eu gosto de trabalhar, eu sempre repito ao longo desses meus mais de 40 anos pintando. E aí essa Madonna, porque a mãe é aquela que gera, é aquela que produz, que cria, então ela representa o folclore. E aí na mão dela, ela está segurando a festa do divino. No entorno dela tem todas as festas populares aqui do nosso estado. Então tem a festa de São João de Corumbá, tem a festa de São Sebastião no Pantanal, tem os músicos com viola de coxo, com a sanfona, tem a festa do Touro Candim em Porto Murtinho, tem a festa de Jateí, que é daquela fogueira enorme, tem a festa de São Pedro Pescador, com a procissão de barcos, e tem também as lendas. Porque assim, nós, na verdade, seres humanos, nós gostamos muito de celebrar as coisas boas e também de chorar as nossas dores. E a gente usa das festas para poder estar celebrando, para poder estar chorando. E aí nisso eu coloquei tudo isso aqui no meu quadro. E também as lendas, né, que são contadas pelos nossos avós, pelas pessoas que nos circundam, né, para a gente ficar com medo na hora de dormir. Eu, pelo menos, tinha muito medo quando me contavam essas lendas. Então, aqui são as lendas do Pantanal. Então, tem a lenda do Monzão, tem a lenda do Miocão, do Saci Pererê, da Mulher de Branco, do Pé de Garrafa.
dessas festas que eu gosto de sempre estar pintando, uma delas é essa que está aqui atrás de mim, festa de São Pedro Pescador. Nessa festa, a comunidade vai nos barcos com a imagem de São Pedro, que aí se enfeita toda, com adornos, com flores, e o pessoal vai com velas nas mãos. E eu adoro, porque eu coloquei nos barquinhos as famílias. Então tem barquinho aqui que tem cachorro olhando para gato que está no outro barquinho, tem galinha com pintinho, tem tudo quanto é tipo de família. É literalmente uma festa em homenagem ao santo. E também tem as festas do divino, que eu gosto de pintar, que a comunidade toda se une, né? Vão à missa, fazem a quermesse com venda de salgados para angariar fundos para as obras sociais. Então, tudo isso eu coloco aqui nas minhas telas. Se vocês observarem, tem umas que tem até que faz a missa em nome do conhecimento, em nome do amor, em nome da busca da sabedoria, da liberdade, da caridade. É uma missa para cada intenção. Então, são muito lindas. Faço também da festa de São João de Corumbá, com aquela procissão, com aquelas histórias de passarem pelo debaixo dos andores. E cada andor é de um jeito. E eles gostam de competir entre eles. Então, quando vai chegando essa época da festa de São João, é uma celebração danada, é uma festa danada, porque cada um quer ter o andor mais bonito do que o outro, mais enfeitado do que o outro. Então é um colorido de fazer os olhos brilharem. E tem as moças que querem casar, que tem que passar 7 vezes debaixo dos andores. Então elas ficam, a procissão vai correndo assim, o andor, as pessoas vão carregando o andor, e aí as moças vão passando por debaixo deles. Quando esse quadro chegou até mim, através da minha irmã Mara Silvestre, eu me apaixonei por ele. Ela conseguiu, de uma maneira tão peculiar, singular e característica dos grandes artistas, reproduzir nessa tela uma das festas mais importantes de Porto Murtinho, que é a festa do Touro Candil. E se assemelha muito à festa junina, porque tem devoção, tem os elementos como a banderola, fogueira, fogo, né, pau de sebo, alegria, cores. É uma festa coletiva, né, que envolve famílias, um bairro todo, né, ela traz as promesseiras, ela traz os touros, ela traz aqui no quadro a bola tatá, as bandeirolas. Então, na verdade, a gente que já participou se vê de novo dentro de uma festividade do Touro Candil. 나야 바라보야 나야 바라보야 이노이 저고야 달리후 앞에나 마다게 이자고야냐 앞에나 인다바니 이야 앞에고 에하라지 인다바 Um outro tema que eu gosto muito de abordar, que tem a ver com as minhas memórias, é a questão indígena. Eu tive essa oportunidade maravilhosa de trabalhar com os terenas durante 5 anos. E isso trouxe um conteúdo para a minha vida e um saber que está além da minha obra. E eu procuro retratar nela toda essa experiência. Então aqui vocês vão ver algumas mandalas que eu fiz contando do cotidiano indígena, do cotidiano da vida terrena. Então as mulheres com mais idade que usam um coquezinho e estão sempre com um pano de prato pendurado no ombro para te afastar o mosquito, para enxugar uma mão. E as roupas são sempre muito coloridas, não necessariamente combinando uma com a outra. De repente pode estar com uma saia vermelha, com uma blusa lilás, com uma blusa verde. Elas usam coisas muito coloridas e são lindas.
E eu retrato isso na minha obra. Eu coloco a dança do bate-pau, eu coloco que é uma dança dos homens, eu coloco a dança da ema, que é uma dança só de mulheres. Eu coloco também o cacique dando aula debaixo da árvore, ensinando o idioma terena. Eu coloco as mulheres carregando água, e não é em cima da cabeça, elas colocam um galho e vão uma ajudando a outra, e coloco a lata d'água ali no meio. Eu coloco todo esse cotidiano delas ralando mandioca para fazer o polvilho, para espremer depois e fazer o polvilho, fazendo o milho, né, ralando o milho naqueles raladores antigos, todo de lata furadinha. Eu coloco o churrasco de chão quando se faz a festa. Eu coloco como que as crianças brincam, as crianças indo para a escola, os homens terena, que o terena ele planta, então ele planta o milho, ele planta a mandioca para a sua subsistência, então eu coloco também isso aqui nas mandalas. E tem um outro trabalho que é o casamento terena, que foi um casamento que eu tive a oportunidade de vivenciar. E aí a gente não pode estar fotografando os índios, isso é uma coisa que não se faz. Então a gente fotografa com a memória da gente, e foi isso que eu fiz e traduzi aqui nesse quadro. Então a noiva, junto com seus familiares, ela se apronta na casa dela. E o noivo com os familiares se apronta na casa dele. Tanto o noivo quanto a noiva, eles usam a roupa terena. O noivo com o peito todo pintado com desenho terena e com aquela saia de palha, e a noiva toda vestida de sementes, a coisa mais linda do mundo. E aí eles vão. A noiva, quando fica pronta, a família toca um tambor ou então solta fogos para avisar a família do noivo que ela está pronta. E cada cortejo sai da sua casa e se encontram no meio da aldeia. Então, a noiva com os avós, com os pais, a família mais consanguínea e daí os amigos, e o noivo da mesma forma, com os avós, os pais, os amigos, e aí se encaminham e vão para o centro da aldeia e juntos vão aonde vai ser celebrado o casamento. No casamento, os noivos ficam de frente para o cacique da aldeia e os avós e os pais, e aí é dada a bênção. E aí depois eles vão para um canto, e aí de um lado vem os presentes. Então vem uma rede, que é onde eles vão dormir, vem uma cesta com as sementes, os tubérculos para representar o alimento e também a fartura, e um colar de sementes. E esses presentes são dados pelos avós, que colocam no pescoço deles o colar de semente, e aí arma-se a rede e eles sentam na rede. E aí cada hora um avô e uma avó orienta o casal como é que eles têm que se portar durante o casamento. E depois das bênçãos, os noivos fazem um convite e toda a comunidade vai para onde vai ser realizada a festa. E a festa é feita no churrasco de fogo de chão, e as famílias sentam e cada uma pega um espeto com a carne e vão se servir e levam para onde elas estão sentadas, debaixo da árvore e tal, né? E aí depois tem o baile, e que é lindo, que eles ali mesmo na aldeia, no meio, eles arrumam e fazem a festa. Na aldeia tem sempre uma benzendeira. E esse trabalho que eu fiz aqui, que é de 30 por 40, é da Dona Senhorinha. Era uma anciã da aldeia terena, benzedeira, que usava uma cabaça com guiso de cascavel em uma mão e na outra um penacho de ema. A mesa dela era coberto com uma rendazinha linda, azulzinha, né, cheia de santos, crucifixo, terço e muitas velas. Debaixo da mesa tinha uma bacia grande com brasa queimada. E ela benzia as pessoas que iam à casa dela, todo mundo descalço, tanto ela quanto aquele que queria ser benzido. As flores coloridas dentro do vaso, em cima da mesa, perto daqueles santos. E na porta de entrada da casa dela tinha um vaso daquelas rosinhas brancas, miudinhas, plantadas dentro desse vaso. E era a coisa mais linda, que é o que eu retrato aqui nesse quadro. Naya Balaboya, Naya Balaboya, Eno Ijaboya, Kalehu, Apena Madake, Ijaboya, Apena Indabani.
artista, no meu caso eu mesma, a gente fala sempre através do pincel, do que vai no coração e daquilo que fala fundo para a alma da gente. E eu sou filha de uma família de pantaneiros e não podia ser diferente. Eu tenho sempre que retratar no meu trabalho a história e a vida do cotidiano do homem no Pantanal. Tanto que começa na cultura entrelaçada e se estende a todo o restante da minha obra, falando desse homem pantaneiro, da sua vivência, do seu dia a dia. E esse quadro aqui, que é um tríptico, é um quadro que fala da dor, do desespero, o ano de 2020, que teve a maior queimada que o Pantanal já passou, e que tantos fazendeiros e tantos homens que ali habitam perderam tudo que tinham. Então a terra queimou a mata, que os bichos morreram, e dava muita dor de ver os animais procurando alguma água para beber e o homem pantaneiro se virando para colocar em coxos água para os animais irem beber. Não só o gado, não. A onça, a anta, a capivara, e o pessoal se virando para poder dar um pouco de água para eles. E isso eu coloquei nesse quadro, nesse desespero que vocês podem ver. É um tríptico. E aí no meio tem uma senhora que representa, né, a espiritualidade, que representa a criação. Tanto é que ela está olhando para os três lados, também representando a divindade, né, no seu aspecto trino. E também ela olha para aquilo que pega fogo, ela olha para vocês e daí ela ajuda a natureza a reparar. Por isso que tudo volta à paz, porque tem esse pedaço que é o fogo, tem o meio que é a espiritualidade fazendo o possível e o impossível por nós todos e pela natureza, e aqui a natureza que se refaz. Então tudo verde de novo, a água, os pássaros voando, o homem trabalhando, o homem descansando. A obra de Patrícia Helney talvez possa ser resumida numa palavra que é entrelaçamentos. Porque a obra dela está justamente entre vários laços, entre vários círculos, entre várias mandalas, que elas vão se articulando das maneiras mais diferentes possíveis. Por exemplo, a obra dela está entre a intuição, entre a emoção por um lado, mas há também um planejamento no sentido da escolha dos temas e de temas que sejam justamente muito significativos. A obra dela também trata do entrelaçamento de culturas, e boa parte do trabalho dela justamente vai focar a questão indígena, a questão do folclore regional e a questão dos laços que existem entre os seres humanos. A grande temática da Patrícia, resumindo, é exatamente tratar de pessoas, tratar de gente, tratar de cultura, tratar de expressões visuais que nos façam pensar melhor sobre as relações que a artista tem com ela mesma, com seu interior naturalmente, e principalmente as relações que ela tem com a sociedade como um todo. Por isso, entrelaçamentos fala de círculos, fala de mandalas, fala de relações, fala de elos, fala de laços, fala de afeto entre os seres humanos. Assim é o trabalho de Patrícia Helney. Estou muito feliz de ter podido trazer para vocês um pouco do meu trabalho, da minha história, de como eu busco a referência dentro de mim para estar trazendo para vocês. E espero que vocês possam ter conhecido um pouquinho de mim e tenham gostado do meu trabalho, porque a mensagem que eu gosto de passar é sempre de muito amor, de muita alegria e de muita cor para a vida de cada um.